Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Continuamos aí no confinamento dos homens, mas sempre na liberdade do Espírito. Bom, quinta-feira, pessoal, eu sempre deixo para poder responder algumas perguntas que porventura venham a surgir durante a semana. E essa semana alguém me perguntou e eu também vi esse assunto na internet e eu gostaria de falar sobre ele. A pergunta é: quem causou a pandemia do coronavírus? Deus, o diabo ou o homem? Bom, a resposta mais certa seria os três, mas eu vou explicar de forma bem prática para você entender qual é o papel de cada um nesse cenário. Primeira coisa que a gente precisa entender é que sim, Satanás tem culpa pelas suas ações, pelas suas obras, e ele trabalha para matar, destruir e principalmente para enganar o homem. E ele faz isso com todas as suas ferramentas. E nós vemos isso em todas as escrituras. O texto mais claro de uma ação de Satanás é contra Jó. Ele se levanta contra Jó, ele faz todas as suas maldades contra Jó, mas maldades essas que foram permitidas pelo Senhor. Além disso, nós temos a própria ação do homem. O homem também com a sua marca, marcadamente pecaminoso, com a sua natureza pecaminosa, onde nós podemos incluir aí egoísmo, arrogância e outros maledicências juntamente com essas, também produz coisas como essa pandemia, espalha, enfim, trabalha para poder disseminar um vírus como o que a gente está percebendo aqui agora, com o seu pecado, marcadamente com o seu pecado, mas também com as suas ações. Então ele também tem culpa nisso aí. E o terceiro, obviamente, é Deus. Por quê? Deus, ele não é o causador da pandemia, mas certamente ele está comandando soberanamente todas as coisas. Nada acontece que não seja pela ordem, vontade ou permissão de Deus. Como falamos aqui agora há pouco, ele permite a ação de Satanás na vida de Jó. Só que o que nós percebemos é que Deus, ao comandar todas essas coisas, ele tem um motivo didático por trás. E aí nós não podemos eliminar Deus deste processo, porque um processo como esse, de dimensões globais, ele vai mudar completamente a ação do homem nessa terra. O homem nunca mais será o mesmo. A forma como o homem interage com a criação nunca mais será a mesma depois dessa pandemia. Então nós temos uma grande ação didática e não poderia ser de outra pessoa a não ser Deus. Só Deus poderia estar por trás de algo tão profundo e didático como essa pandemia. Além disso, o que nós percebemos é que há um chamado de Deus ao arrependimento, há um chamado de Deus da volta para o homem, da volta do homem para ele mesmo. Portanto, nós não podemos excluir o aspecto de Deus de uma pandemia como essa, tanto o aspecto didático como o aspecto soberano. Deus governa todas as coisas, ele tem os seus propósitos e ele pode usar até mesmo ações demoníacas causadas pelo pecado do homem para produzir ensinamento. Como Lutero bem dizia, Satanás é o diabo de Deus e nós já conhecemos o homem, né? Jonas Madureira disse muito bem: desconfiar de Deus não é problema, o problema é desconfiar de nós mesmos, né? E isso é bem interessante porque nós temos a tendência, num momento como esse, de achar que o homem não tem culpa nenhuma e que a culpa é toda de Deus. E na verdade não é isso que acontece. O que nós percebemos é que Deus, ele está soberanamente governando todas as coisas, determinando todas as coisas, permitindo todas as coisas para os seus propósitos, os seus planos que são eternos. Eu costumo dizer muitas vezes que ao olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver uma história triste, uma história de guerras, uma história de pragas, doenças, de maldade. Só que a promessa que nós temos é que ao consumar todas essas coisas, ao concluir todas essas coisas, nós vamos olhar para tudo isso e dizer: não é que Deus tinha razão? Não é que ele estava no controle realmente? E não é que no final tudo convergiu para o cumprimento da sua vontade e dos seus propósitos? Porque nós não podemos nunca tirar de Deus a sua soberania e o cumprimento dos seus propósitos. Então, para concluir, de quem é a culpa da pandemia? Do homem, pela sua maldade e seu pecado, de Satanás,
porque ele trabalha para matar e destruir o homem, e também Deus em sua permissão, cumprindo as suas vontades e trazendo principalmente um ensinamento didático para o homem, que ele deve se arrepender e mais, que ele deve também olhar para Deus como Deus soberano, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha respondido a essa pergunta para vocês aí. Eu sei que o tema é difícil, se você tiver mais alguma dúvida pode mandar para mim, tá bom? Deus te abençoe e ótima quinta-feira.